jovens padawans, professor Anderson na área. Dia desses, circulando aí pelas mídias sociais, eu encontrei esse memezinho envolvendo uma questão matemática, envolvendo uma equação do segundo grau. Pause o vídeo, dá uma analisadinha nesse meme e veja o que está errado. Não é questão de ser chato, é porque o meme está errado mesmo. Tá errado. Eu sou professor de matemática, eu tenho que ensinar os meninos do jeito certo. Não, já lavei a louça. Tá? Pode ver lá, tá limpinha. A roupa tá estendida também. Não, depois eu recolho. Depois eu recolho os cachorros. Deixa eu terminar de gravar a aula aqui. Eu sei que eles vão fazer buraco na grama, mas depois eu recolho, tá? Tá bom, eu vou lá recolher os cachorros. Desculpa a interrupção aí, pessoal. Deu tempo de analisar? Vamos ver. Primeiro vamos identificar o que é essa operação matemática que aparece aí na sua tela, que aparece no meme. Então aí nós temos uma equação. Afinal de contas, o que é uma equação? A gente resolveu tantas já na nossa vida escolar. Sempre que você ver uma equação, uma igualdade, quando você tem um lado esquerdo igual ao lado direito, no caso do nosso meme você tem x² igual a 121, você vai imaginar uma balança de dois pratos. Uma balança de dois pratos, ela trabalha por comparação, isto é, ela compara o que tem do lado esquerdo com o que tem do lado direito. Se tiver mais peso do lado esquerdo, vai descer o prato do lado esquerdo. Se tiver mais peso do lado direito, vai descer o prato do lado direito. E se o que estiver aqui do lado esquerdo for igual ao que estiver do lado direito, nós teremos uma igualdade. Então, o que acontece? Uma equação, nós fazemos ações similares para que os dois lados da equação, os dois lados da nossa balança de pratos, a qual agora eu chamo de equação, continuem alinhados, isto é, que a igualdade continue valendo. Então, nós temos que, se eu dividir a palavra equação em dois pedacinhos, ação, equi é igual, ação mesmo. Então, o que eu fizer do lado esquerdo da minha equação, eu farei do meu lado direito. Professor, dá para dar um exemplo mais simples? Vamos lá. Para isso, eu vou utilizar um aplicativo criado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que está disponível na internet. Quando nós vamos resolver uma equação, a ideia é descobrir o valor da incógnita. Incógnita é aquilo que não se conhece. Incógnita em uma equação é o x. Mas é somente o x, professor? Não, pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C, enfim, pode ser qualquer letra. Mas a ideia de quando você precisa resolver uma equação é deixar o x isolado. Isto é, o x precisa estar em apenas um dos lados da equação. Tanto faz o lado esquerdo ou o lado direito. Você está vendo aí na sua tela o exemplo da equação x mais 3 igual a 5. Utilizando o sistema de balança de pratos, o que esse sistema de balança de pratos nos diz? Ele diz o seguinte, que o que está do lado esquerdo da minha balança pesa a mesma coisa que está do meu lado direito. Então veja que os pratos estão alinhados. Portanto, o que tem aqui do meu lado esquerdo é igual ao que tem aqui do meu lado direito. Isto é uma igualdade. Então, o sinal de igual é uma afirmação. Eu estou afirmando que x mais 3 é igual a 5. E isso aqui ocorre fisicamente na nossa balança. Vamos imaginar que aqui nós temos uma caixa, que nós não sabemos o que tem dentro, somado 3 é igual a 5. Então fica muito fácil resolver esse problema intuitivamente. O que somado a 3 dá 5? É óbvio que é 2. Para resolver uma equação, a ideia é sempre isolar o valor de x.
Então perceba que o meu x precisa ficar sozinho aqui do meu lado esquerdo da balança. O que eu preciso fazer para que o x fique sozinho do meu lado esquerdo da balança? Eu tenho que x está somado com 3. Eu preciso retirar 3, eu preciso diminuir 3. Então, eu retiro 3 da minha balança. O que aconteceu? A balança desequilibrou. O porquê? Ao retirar 3 do meu lado esquerdo, obviamente que o meu lado direito passou a pesar mais. Portanto, não existe mais uma igualdade. O meu lado direito pesa mais que o meu lado esquerdo. Então eu tenho que x, seja o que for que está dentro desta caixa, é menor do que 5. Mas o que acontece? Eu retirei 3 deste lado da minha balança. Para eu restabelecer a igualdade, o que eu preciso fazer? Retirar 3 também deste lado da minha balança. Então aqui eu vou, esse sinalzinho aqui, menos 1, vou diminuir 1, como se eu tirasse 1. Baixei para 4. Restabeleceu o meu equilíbrio? Ainda não. O meu lado direito continua mais pesado. E assim eu vou retirando. Retirei menos 1, retirei menos 1. Então o que acontece? Se você prestou atenção direitinho, você percebeu que eu retirei 3 do meu lado esquerdo e 3 do meu lado direito. E restabeleci a minha equação. Restabeleci o meu equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, para resolver equações, nós utilizamos a mesma ação dos dois lados da equação. Não entendeu? Rapidinho, de novo, vamos tentar? Vamos somar aqui 1, 2, 3. Somamos 3 de novo do lado esquerdo da nossa equação. Para restabelecer o balanço, restabelecer o equilíbrio, temos que somar 3 do nosso lado direito. 1, 2, 3. Pronto, restabeleceu esse equilíbrio. Os pratos estão aliados novamente. Agora, fazendo a operação de retirar 3 dos dois lados ao mesmo tempo, vamos clicar aqui nessa setinha. E 3 foi retirado ao mesmo tempo. Perceba que não foi alterado o nosso equilíbrio da nossa balança. Portanto, equação é uma operação matemática em que nós fazemos a mesma operação dos dois lados da nossa igualdade. Professor, eu aprendi que passa para lá trocando sinal, que passa para cá trocando sinal. Isso não existe. Em matemática não existe o passa para lá, passa para cá. Isso é apenas um macete que em algum momento algum professor te ensinou para facilitar. Mas agora você precisa entender que não existe esse negócio de passa para lá, passa para cá. Então vamos mais um exemplo. Um outro exemplo na sua tela, você tem uma outra equação. 2x igual a 10. O que acontece? Vamos supor aqui que eu tenho alguma coisa aqui dentro, 2x igual a 10. Então esse x nosso agora está multiplicando por 2. O que é o contrário de multiplicar por 2? Dividir por 2. Então, para nós isolarmos o nosso x, para desaparecer esse 2 que está multiplicando ele, nós vamos dividir por 2. Por quê? 2 dividido por 2 vai ficar igual a 1. 1 que multiplica x é x mesmo. Então, você vai perceber que se eu dividir por 2 os dois lados da minha equação, eu encontro o valor de x. Está aí o resultado. O nosso x vale 5. Perceba que eu executei a mesma ação dos dois lados da nossa equação. Então, voltando à equação do nosso meme, nós temos que x ao quadrado é igual a 121. O meme, erroneamente, brincou com a situação de que uma pessoa que supostamente apenas cortasse o 2 desse lado e cortasse o 2 desse lado, acharia a resposta certa, com x igual a 11. Mas existe um problema. Tá? Nós temos aqui uma equação do segundo grau. E não é a forma correta de se resolver essa equação. Obviamente, apenas cortamos os dois. Isso é apenas uma coincidência de você cortar o expoente do x isolado e cortar o número 2 do outro lado e dar a resposta certa. Mas nem isso é. Já é um erro você fazer essa operação
E 11 também não é a única resposta desse problema. Puxe pela memória, x² igual a 121. Isso é uma equação do segundo grau. Aí você pensa, professor, vou utilizar Bhaskara. E eu vou te dizer que não precisa usar Bhaskara para resolver esse tipo de problema. Você pode resolver ele de forma muito mais simples. Então, como nós temos aqui uma equação, desse lado aqui eu tenho um número sendo elevado ao quadrado, um número que eu não conheço, que eu chamei de x, que é igual a 121. A tentação é muito grande de chegar aqui e escrever direto 11, né? Mas vamos pensar um pouquinho, tá? Assim como nós fizemos lá na balança de pratos, nós vamos fazer a mesma operação dos dois lados da nossa equação. Só que isso é uma operação contrária para eu conseguir isolar o x. O que é o contrário de eu elevar ao quadrado? É retirar a raiz quadrada. E se eu retiro a raiz quadrada desse lado, eu retiro a raiz quadrada também do meu lado direito. Ok? Então perceba que raiz quadrada de x² é igual a raiz de 121. Então, tirando a raiz de 121, 11. Tá, professor, e raiz de x²? Vamos pensar um pouquinho. Primeira coisa, dentro do conjunto dos números reais, raiz de um número qualquer, representado por esse x², o que está aqui dentro obrigatoriamente tem que ser positivo, ok? Porque nós estamos geralmente trabalhando dentro dos números reais. Se isso aqui dentro é um número positivo, obrigatoriamente, vamos pensar que o x pode ser um número positivo? Sim. Por quê? Se ele for positivo e elevado ao quadrado, nós vamos ter que positivo que multiplica positivo continua dando positivo, que vai ficar dentro da minha raiz. Tudo bem, sem problema nenhum. Nós temos uma solução aceitável. Exemplo, vamos supor que x valesse 2. 2 vezes 2, 4. 4 é positivo, então pode ficar aqui dentro da chave sem problema. Dentro da raiz, sem problema nenhum. Se agora o nosso x fosse negativo, será que x pode ser negativo? Lembra, é uma incógnita. Nós devemos explorar todas as possibilidades. Então x pode ser negativo. Mas será que vai dar certo se eu multiplicar negativo com negativo? Sim, porque multiplicando negativo com negativo nos dá positivo. Um exemplo, menos 2 que multiplica menos 2, nós temos 4 positivo. Então o nosso x, que vai ser elevado ao quadrado, então o x pode ser um número tanto positivo quanto negativo. Então raiz de x² não é apenas x como nos induz o meme, e sim mais ou menos x, porque x pode ser positivo, como x pode ser negativo. Então nós temos que o nosso x pode ser tanto positivo quanto negativo. E esse lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Mas lembrando, terminou? Não, a gente precisa saber o valor de x. Então, quando o meu x é positivo, ele vale 11. Então, x igual a 11. Essa é a primeira possibilidade. E quando o meu x é negativo, vai valer 11 também. Então, menos x igual a 11. Só que eu quero saber o valor de menos x? Não, né? Então, eu quero saber o valor de x. Como é que eu resolvo isso? Perceba que para aparecer apenas x do meu lado esquerdo da equação, eu preciso multiplicar os dois lados por quanto? Exatamente, por menos 1. Equação, fazer a mesma ação dos dois lados da equação. Com isso, eu não altero a nossa igualdade, eu não altero a minha balança de pratos. Multiplicando os dois lados por menos 1 vezes x, x, menos 1 vezes 11, negativo com positivo, é x igual a menos 11. Então veja, gente, que essa equação do segundo grau, x² é igual a 121, tem duas respostas. X igual a 11, x igual a menos 11. Vamos fazer um teste? Já que eu estou afirmando que as duas respostas para essa equação é x igual a 11 e x igual a menos 11, vamos substituir 11. 11 ao quadrado,
11 vezes 11, 121, sem problema nenhum. Deu certo. Então essa resposta, ok. Vamos testar essa resposta. X igual a menos 11. Menos 11 que multiplica menos 11, negativo com negativo na multiplicação, temos que é positivo. Menos 11 que multiplica menos 11, igual a 121 também. Então nós temos que o nosso meme está errado, também ao afirmar que existe apenas uma solução para a equação x² igual a 121. Fica um desafio para você. Rapidinho, no meme, vamos voltar lá ao meme. Se nós fôssemos corrigir esse meme para ele ficar correto, o que deveríamos fazer? Pensa um pouquinho. Basta acrescentarmos no nosso meme uma restrição para o valor de x. Que restrição seria? Que ele pertencesse ao conjunto dos números naturais. Se esta restrição fosse imposta no início do nosso problema, o nosso meme estaria correto. O Ministério da Matemática adverte: não saber o que são números naturais é um defeito muito grave. Revise com urgência os tipos de conjuntos numéricos. Mas como professor de gente boa, o conjunto dos números naturais é formado por números que utilizamos para contagens. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o infinito. Portanto, o conjunto dos números naturais possui apenas números positivos. Restrição esta, colocada no meme, faria com que estivesse correto. O que você está fazendo aí fora? Vamos já para dentro. Cadê você? Eu vou apanhar.